Nós vamos falar, pessoal, nessa aula sobre um endereço chamado MAC address, ou simplesmente o endereço MAC, que muita gente acha que quando a gente fala sobre conceitos de redes, de computadores, internet, muita gente só pensa no chamado endereço IP. Mas o endereço IP, que é o protocolo da internet, é um endereço lógico. E o endereço MAC é um endereço para os dispositivos físicos, para os dispositivos de hardware. Ele significa Media Access Control, quer dizer, é um controle de acesso ao meio. Mas vamos entender melhor esse endereço. Primeira coisa, saber que o endereço MAC não é a mesma coisa que o endereço IP. Segundo, saber que o endereço IP é um endereço lógico, enquanto o endereço MAC é um endereço físico, associado àquela interface de comunicação. Por exemplo, uma placa de rede, como eu estou mostrando aí na tela. Essa placa de rede, ela tem um endereço MAC, que identifica essa placa de rede dentro de uma rede de computador. Por exemplo, existe um equipamento chamado switch, que é um equipamento que comuta dados para diversos dispositivos, permite a conexão de vários computadores em uma rede, certo? E esse equipamento chamado switch, por padrão, ele consegue enviar os dados somente para o local onde os dados de fato se destinam. E ele usa para isso o endereço MAC da placa de rede daquele dispositivo que ele está conectado. Então nós podemos dizer que o endereço MAC é muito importante nas redes de computadores, justamente porque ele é um endereço físico que está associado à interface de comunicação, por exemplo, associado àquela placa de rede. Isso é muito importante. Ele vai funcionar, então, de uma forma mais simplista, como o número de identificação do dispositivo de hardware. Sempre que a gente fala de hardware, a gente lembra de dispositivo físico. Eu já dei exemplo daquela placa de rede, que é um hardware, é um dispositivo físico e que tem um endereço MAC que pode identificar essa placa de rede na comunicação em uma rede de computador, certo? Vamos lá, como é formado esse endereço MAC? É importante saber disso para algumas provas. Pessoal, o endereço MAC, vocês vão observar que ele é formado por 6 bytes. Como cada byte equivale a 8 bits, nós podemos dizer que o endereço MAC é formado por 6 bytes ou formado por 48 bits. Tanto faz eu indicar que ele é formado por 6 bytes ou por 48 bits. Isso porque cada byte equivale a 8 bits. Uma outra coisa importante, para representar o endereço MAC para ser configurado, nós vamos representar ele numa forma hexadecimal. Lembrando que a base hexadecimal tem os dígitos de 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E e F. Portanto, no endereço MAC, sim, podem aparecer letras também. Vamos a um exemplo. É comum a gente representar, então, o endereço MAC na representação hexadecimal, contendo lá 6 números hexadecimais separados por 2 pontos. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números hexadecimais separados por 2 pontos. Alguém me diria, professor, como assim número hexadecimal se ali aparece letra? Mas é que na base hexadecimal nós temos os dígitos de 0 a 9 e temos também a letra A, B, C, D, E e F. Então sim, no endereço MAC é comum aparecerem letras também, ok? E outra forma de representação do endereço MAC é com um traço. Em vez de representar as suas 6 partes hexadecimais com 2 pontos, nós podemos separar essas 6 partes também com um traço. Tanto faz, são 2 formas de representação do endereço MAC, ok? Perfeito, pessoal. Vamos então resolver questões de prova sobre esse assunto. Sempre é importante a gente ver isso, como caiu em questões de prova. Vem comigo e acompanha essa questão bem interessante. Para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. Esse número é informado por meio do letra A, MAC address, letra B, IP, letra C, SMTP, letra D, JSP e a letra E, CGI. Pessoal, percebe que a questão pede informar o número de identificação do hardware. IP está fora da jogada, porque IP é endereço, mas é um endereço lógico, que identifica, sim, computadores e dispositivos conectados à internet, mas como um endereço lógico. Como ele pediu informar o número de identificação do hardware, hardware é parte física, então ele está pedindo
qual desses descreve endereço de parte física, não endereço de parte lógica. Endereço de parte lógica é IP, endereço de parte física é o MAC address que nós temos ali na letra A de América. Sabe que nessa questão, pessoal, muita gente respondeu a letra B e P, porque pensou, ele está pedindo rede de computador, ele está pedindo endereço, então se ele pediu é necessário informar o número de identificação para as redes de computador, é o IP. Não, IP seria a resposta se ele tivesse pedido o endereço lógico. Como ele pediu o endereço físico, como é que tu sabe que é físico, professor? Porque ele diz que é hardware, e hardware é parte física. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a nossa resposta, a letra A de América para essa questão. Certo, pessoal?